mais um episódio do Legalmente Cast, o podcast da OAB Bauru. Eu sou a Júlia Herrera, apresentadora desse podcast, e ao meu lado, na bancada de apresentadores, Dr. Thiago Munaro. Olá, Júlia, muito boa tarde. Estamos aqui para um episódio especialíssimo. De vice para vice, quase, né, Thiago? De vice para vice, temos a alegria de receber aqui em Bauru, doutora Daniela Magalhães, advogada empresarialista, direito societário. Olha que as coincidências não param por aqui. E vice-presidente da OAB São Paulo, doutora Daniela, uma alegria enorme recebê-la aqui. E quem divide a bancada com a doutora Daniela, Júlia? Nossa querida doutora Flávia Piton. Flávia, recém-conselheira estadual, Flávia. Isso mesmo. Uma honra tê-los aqui no nosso podcast. E, Thiago, eu já quero abrir com a nossa pergunta de praxe, né? Gostaria de perguntar primeiro para a doutora Daniela, depois eu quero estender essa pergunta para a Flávia também, mas quem é a doutora Daniela por doutora Daniela? Eita, olha lá, olá! Que alegria estar aqui com vocês, entre amigos e amigas, e na subseção de Bauru, essa subseção que está no nosso coração, fazendo um trabalho incrível, de modo que estou muito feliz de estar aqui ao lado do meu vice, de vice para vice, vamos nessa. É isso aí. Olha, eu sou a Dani Magalhães, eu sou mãe da Luísa e da Paula, elas têm 16 e 14 anos, eu tenho um cachorro. Agora tem um cachorrinho, um Lulu da Pomerânia, nem é a minha cara ter um cachorrinho de madame, mas eu tenho, ele é ótimo. Eu sou uma amiga leal, parceira, eu sou fofinha, apesar de ser dura nas minhas missões. E amo ser advogada, amo fazer a minha dedicação à Ordem dos Advogados do Brasil. É aí um resumão. E Flávia, quem é Flávia Piton por Flávia Piton? Bom, boa tarde. Que alegria imensa estar aqui nessa tarde, né? Recebendo Dani Magalhães, vice-presidente da OAB São Paulo, que já considero minha amiga e que tenho, assim, muito carinho e muito orgulho, né, da mulher que é. Então, fico muito feliz também aqui ao lado do meu grande amigo, Thiago Munaro, e também da Júlia, pessoas muito queridas. Flávia por Flávia, acho que eu me identifico muito com a advocacia, então acho que começo falando que a advocacia já faz parte da Flávia por Flávia. Ela está muito enraizada, porque de fato a amo. Mas antes disso vem o que é primordial, que é a nossa família, né? Então, também sou mãe, tenho 2 filhos lindos, saudáveis, graças a Deus. Tenho um escritório de advocacia aqui, junto com a minha sócia, que também nos acompanha. Também gosto muito de ser amiga dos amigos, poucos, mas verdadeiros. Me entrego de corpo e alma para tudo que eu faço e acho que isso tem 2 pesos e 2 medidas, mas ainda fico com essa entrega. Então, sou muito intensa por conta disso, porque acho que a gente precisa viver, de fato, tudo aquilo que a vida traz pra gente. Então, me considero assim. Um pouquinho. E sabe que quando a Dani, Flávia, complementando a sua fala e o que a Dani trouxe também na abertura, estamos entre amigos. E isso é o que a OAB mais nos dá, não é? Isso que a gente vai levar para sempre. Independente de qualquer cargo, de qualquer função que a gente ocupe, esses bons momentos, eles são eternos. Isso que eu tenho a mais absoluta certeza, não é, Júlia? Com certeza. A OAB também nos uniu? Sim. Então... Thiago foi meu professor, anos atrás. Depois a gente acabou se reencontrando em razão da OAB. Em razão da Sabe OAB. que isso é a prova de que aquele mito de que advogado não gosta de advogado. É um mito isso. É um mito. Né? Nós temos que nos enfrentar, às vezes, em polos adversos, mas é um mito. E a ordem é um grande ambiente de confraternização, é uma irmandade. Exatamente. Né? Ela dá essa possibilidade de estarmos juntos, lutando por aquilo que a gente acredita. Isso é muito bacana. E convivendo mais de perto com pessoas como você, como a Flávia, que eu não saberia mais viver sem, por perto. Que bom, que bom. A gente também, é recíproco. Dani, Pode ir. mas para começar mesmo aí a sabatina, né? Meu Deus, vamos lá. do Legalmente Cast, a gente queria saber um pouquinho da sua trajetória profissional. Você é de uma cidade do interior, assim como nós, a Dani é de Jundiaí, mas muito pertinho de São Paulo, né? Quase megalópole ali.
Mas em que momento você escolheu direito? Por quê? E já sendo advogada, como é que foi para a melhor área do direito, assim, que é o direito societário? Ai, eu gosto disso, né? É bom a gente Conta pra encontrar nós. quem trabalha na mesma área que a gente. Bom, meu pai é advogado. Eu sou filha de um advogado. Eu via meu pai trabalhando das 8 da manhã até a madrugada. E eu não sei, eu vi beleza naquilo, naquela dedicação, naquela entrega. Eu via muito meu pai na mesa da cozinha, trabalhando para resolver, para ajudar os clientes. E os clientes dele eram empresas, né? Então eu tive essa inspiração do meu pai trabalhando para melhorar a vida das empresas, dos clientes dele, para ajudá-los. Isso é um pai, né? Eu sempre amei meu pai demais. Meu pai é advogado até hoje, tem 74 anos. Então foi uma inspiração. E eu tinha uma tia muito querida que queria ser juíza. Eu falei, gente, é isso. Eu tive, então, essa inspiração na família. E quando criança, eu sempre, né, advogado, falava assim, essa aí vai ser briguenta, essa só quer justiça, essa aí vai ser advogada. Então, esse lado de procurar a justiça, de procurar atender os outros, foi o que me inspirou. Meu pai, como eu disse aqui para vocês, é advogado e tem o maior escritório de Jundiaí. Né? Hoje eu não estou mais com ele, vou contar para vocês depois. Mas comecei pagando castigo no escritório do meu pai. Então, tudo que eu aprontava, eu ia para o escritório. Para fazer um arquivo, para atender telefone, para ficar fazendo café. E eu decidi que eu ia advogar para a empresa quando ele me falou, você volta para casa meia-noite. Eu voltei meia-noite e meia, meu pai sempre foi muito duro. Ele falou, olha, você vai ter que fazer declaração de IPI. Era na mão, na época, um tributo, um imposto, né? Um imposto de industrialização. Na Máquina Cerâmicas Morando. Era uma empresa italiana que tinha sede no Brasil e ele atendia essa empresa. E eu fiquei ali pagando meu castigo, então, de fazer. Então, escolhi ser advogada pela inspiração do meu pai, escolhi o direito empresarial aí de viver o dia a dia da empresa e acredito muito que a gente precisa apoiar as empresas. Naturalmente, fui para o escritório do meu pai, comecei como office girl, naquela época ainda tinha isso, a gente ia no banco pagar conta, né? Fui promovida a telefonista, aqueles telefones de discar. Gente, eu tenho só 48 anos, eu sou muito precoce, né? Depois fiz uma entrevista para ser estagiária, passei na entrevista para ser estagiária, me formei, fui aprovada para ser advogada e comecei a coordenar áreas do escritório. E em determinado momento meu pai tinha uma visão de escritório diferente da visão que eu tinha. Eu engravidei da Luísa, minha mais velha, foi uma gravidez que eu passei a gravidez inteira de cama. Primeiro enjoei demais, sabe aquela coisa? Vou trabalhar grávida até o final. Não, enjoei, fiquei de cama a gravidez inteira, um horror. E aí decidi que não ia voltar pro escritório do meu pai. Falei, olha, eu vou abrir o meu escritório. Foi a maternidade que te ajudou a tomar essa decisão. Foi, porque como eu fiquei de cama, eu fui obrigada a parar. Eu fiquei 9 meses na cama. Então eu fiquei refletindo muito sobre a vida. E ali eu decidi, eu falei, olha, eu prefiro manter o pai e deixar o chefe de lado e vou construir o escritório que eu quero, porque ele tem direito de construir o escritório que ele quer também. E é muito difícil numa cidade pequena. Você sai do escritório do pai, você sai com 0 clientes. Eu tinha 32 anos e uma filha já, né? Era casada ainda, então tinha o apoio do marido, mas era 32 anos e uma filha. E eu lembro quando eu falei pro meu pai, falei, pai, eu não volto pro seu escritório. Ele falou, tá bom, eu te apoio. Só que aconteceu uma coisa muito engraçada, porque eu comecei a atender os clientes e, né, prospectar clientes. As pessoas procuram a Dani, a filha do Gil. E as pessoas iam até o escritório do meu pai. E ele atendia. Ele não passava pra mim. Ele falou, olha, filha, você não tá se posicionando bem. Quando você não posicionar bem, as pessoas vierem aqui, você tá fazendo errado. Eu atendo. E aí eu fui montar o escritório em São Paulo. Eu falei, eu não vou ter chance aqui. Né? Então eu fui montar o meu escritório em São Paulo. Comecei lá do zero, alugando uma sala da Regus, aquelas coisas assim. Trabalhava de madrugada a madrugada. Eu aprendi isso em casa, não era um problema. Eu tinha 2 filhas já a essa altura. Mas, por sorte, elas não sabiam muito para que lado que o vento soprava, né? Então, eu consegui dedicar muito. Aí, consegui fechar clientes, consegui ter um escritório. Voltei e montei um escritório em Jundiaí. Falei, agora eu cheguei. Então, eu tenho dinheiro para ter uma sala, tenho tudo. E mantive o escritório em Jundiaí, em São Paulo. Aí, veio a pandemia, fechei o escritório de São Paulo. Aí, fundi com outro escritório em Jundiaí, porque eu fazia só societário e tributário.
Só societário tributário. Eu, societário, compra e venda de empresas, que era algo que eu queria fazer e meu pai não deixava eu fazer também. Então eu falei, eu vou trabalhar na área que eu quero. Né? Ele achava que eu tinha que fazer contencioso. Eu fiz muito contencioso na minha vida, mas quis fazer isso. E aí fundimos o escritório para ser um escritório full service. E hoje eu tenho a alegria, consegui abrir um escritório em São Paulo, na Faria Lima. Né? Eu falo que é muito importante uma mulher do interior conseguir fazer isso. E, enfim, aí eu estou tentando equilibrar os meus pratinhos de dar conta de 2 escritórios, da OAB, mas eu tenho uma rede de apoio muito grande, então tá dando certo. Então, em resumo, a minha história profissional é essa. Segue. Dani, você ocupa hoje o cargo de vice-presidente da OAB São Paulo, um cargo de suma importância, né, dentro da nossa instituição. Eu gostaria de saber, assim, um pouquinho como que foi para você chegar até aí, né, essa vice-presidência, esse cargo tão importante, e o que mais te desafia hoje, assim, neste lugar, né? Olha, fazendo esse podcast com vocês estão me fazendo revisitar a vida, né? É interessante isso. Então, a minha jornada do escritório nunca foi uma jornada linear, né? Então, eu achei que ia ficar no escritório do pai, ia herdar o escritório do pai, enfim, não foi nada disso. E deu certo, né? Deu certo, estou feliz, enfim. E na OAB também não foi, né? Primeiro, eu fui convidada para participar de uma eleição de ordem, eu tinha 3 anos de formada. Não podia. Não podia. Não podia, né? E meu pai nunca foi a favor disso. Ele falou, sai disso daí. Seu pai não foi dirigente de ordem? Nunca, pelo contrário. Ele fala, sai disso daí, fica longe disso daí. E aí, quando me convidaram, eu falei, olha, não vou. Passado o tempo, quando eu montei meu escritório em Jundiaí, que eu consegui montar, 2 amigos vieram e conversaram comigo. Olha, você pode assumir a presidência da Comissão Cultural de Jundiaí? Aliás, a presidência não, a Secretaria-Geral. Eu sou o presidente, eu sou o vice. Eu falei, legal, vocês vieram convidar uma mulher para ser secretária porque os bonitões são o presidente e vice. Eu falei, não vou. Aí eles, para com isso, vamos com a gente, vamos fazer um trabalho legal. Enfim, aí fui. Eles renunciaram em 15 dias. Aí eu assumi a presidência. Eles brigaram com a diretoria, eu assumi a presidência. Fiz um trabalho, eu sou Caxias, vocês me conhecem. Fiz um trabalho bem feito, daí eu fui para a presidência. Com relação ao OAB São Paulo, a gente sempre foi oposição. Então, quando veio a eleição do Léo lá em 2018, a gente ia apoiar o Sergê e decidimos apoiar o Léo. E o nosso grupo rachou para apoiar o Marcos da Costa e o Caio. Então, o nosso grupo rachou em 3 vezes. Aí o grupo de Jundiaí. O grupo de Jundiaí. Porque é insuflado por São Paulo. Quantos inscritos tem o Jundiaí, 5 Dani? mil. 5 mil. 5 mil, uma subseção. Né? Uma subseção grande, tinha 5 cidades, né? Juntos. Então, era uma cidade complexa. E aí eu apoiei o Léo. Fui a única subseção que apoiou o Léo. Né? Apoio de chapa. Aquela época era Léo presidente, Patrícia vice. Né? E aí perdemos lindamente. Ele perdeu na capital, eu perdi na subseção. E eu lembro que quando eu perdi a eleição, meu sócio chegou e falou, graças a Deus, que bom que você perdeu. As minhas filhas, parabéns, mãe, que ótimo. E meu pai falou, filha, vai ser ótimo você perder essa eleição. Eu falei, caramba, que raio de apoio é esse, né? E eu vi que era um apoio verdadeiro. Naquele momento, se eu tivesse ficado numa gestão de ordem, talvez eu não estivesse aqui, porque veio a pandemia. Ia ser muito difícil para todo mundo. E aí veio 2021, a gente tinha fundado o Movimento 133, fizemos coisas super legais, defendemos a eleição online, defendemos a eleição direta para a OAB. Era a Patrícia, Léo, eu, Tartucci e a Mariana, filha do Mário Sérgio, neta do Mário Sérgio Duarte Garcia. Então foi muito legal, a gente fez muitas coisas. Naturalmente, a candidatura do Léo apareceu novamente. Eu falei, olha, eu não consigo ajudar na capital, eu ajudo vocês no interior. Uma candidatura de oposição no interior não tem dado, mas lembra, eu sou Caxias, comecei a fazer planilha, tudo, e naturalmente eu fui parar na Secretaria-Geral. Quando o Léo falou assim pra mim, ele falou, olha, você vai ser secretária-geral, mas não conta pra ninguém. Eu falei, viu, eu não quero. Eu não quero. Me tira dessa. Você, no máximo, presidente de comissão, né? Aí fui secretária-geral da Patrícia, né? A gente inverteu a chapa, a história todo mundo conhece. Fui secretária-geral da Patrícia e hoje sou vice do Léo. Ele falou, olha, você vai ser minha vice. Eu falei, não vou, eu não quero. Né? E não é... Assim, eu acho que são posições de muita responsabilidade.
são posições não só responsabilidade para a gente de não errar, eu tenho muito isso de não errar, mas de não errar com a advocacia, de não errar com a entidade, né? Então foram muitas eleições, eu estou nisso desde 2013. Eu acho que o grande desafio que eu vejo hoje, para além de todas aquelas propostas que a gente tem, é realmente a gente conseguir construir uma entidade que é aquela entidade que a gente acredita. Uma entidade forte, respeitada, que apoie, que defenda o advogado e que a advocacia seja uma profissão respeitada de verdade e valorizada. Eu acho que são desafios que se desdobram em uma série de coisas, mas no final do dia é isso. Ô Dani, e como foi ter participado, assim, do ponto de vista... Nós temos outras 2 mulheres aqui na bancada, mas eu gostaria de eu, enquanto homem, porque penso que a gente também tem que falar da importância da mulher, não só na advocacia, mas a importância da mulher em todos os cargos, né? Eu sempre faço uma crítica dura ao Tribunal de Justiça de São Paulo, porque até hoje nós nunca tivemos uma desembargadora nos órgãos de cúpula. Nós estamos em 2025, é um absurdo. E nem teremos tão cedo, né? Pois é, talvez em órgão de cúpula, mas como presidente, parece-me que vai demorar e não poderia ser assim, o único estado, hein? O único estado da federação que nunca teve uma mulher ali nos órgãos de cúpula. Como foi ter participado, né, desse fato histórico da gestão da primeira mulher presidente da OAB São Paulo, depois de quase 100 anos, né? 90 anos. A OAB é de 1930, correto? 90 anos só de gestões masculinas. Olha, eu acho que é um privilégio. Foi um privilégio. Lembra que eu falei pra vocês que meu pai falava, fica longe disso? Hoje meu pai fala, filha, segue em frente porque o grupo é muito bom. Né? Vocês têm um grupo muito bom. E eu falo, realmente, a gente tem algo muito raro ali. Eu até falei isso numa sessão do conselho. A gente tem algo muito raro, que são pessoas que colocam os propósitos acima dos seus próprios interesses. E o Léo foi gigante ao entender que não era a vez dele. Que era o momento de uma mulher. E deixou o propósito de vamos mudar o AB, falar mais alto do que o propósito dele querer ser presidente. Então a gente conseguiu essa construção a partir de pessoas que têm esse princípio. Então a gente coloca os propósitos acima das pessoas e compreendem qual é o momento. Então muitas pessoas me falam, mas quem vai ser o próximo presidente? Quem que vai ser isso? Eu falo, gente, vocês não entenderam ainda que a gente faz o que tiver que ser feito na hora que tiver que fazer? Sim. Então é um pouco sobre isso. Não importa quem importa quem naquele momento é mais capaz de levar aquilo que a gente acredita adiante. E quando a gente começou a construir a candidatura do Léo, a gente se reuniu então em torno do Léo desde 2018. Quando a gente começou a construir a campanha de 21, e eu fui fazendo as dobradas do interior, a primeira entrevista que a Patrícia fez como possível candidata, nós somos massacrados. Porque ela fez... A Dora Cavalcante era candidata, era a única mulher candidata, então era um evento de mulher, a gente falou, vai a Patrícia, né? Natural. Nós somos massacrados. Massacrados. Não, porque tem que ser o Léo, onde já se viu a Patrícia? A professora? Como é que vai ser a Patrícia? Mas o nosso grupo, nós ali, nunca hesitamos. O Léo nunca hesitou. Nunca hesitou. Se não for ela, sou eu. Se não for eu, é ela. Então, foi um momento muito de muita crítica. Quando a gente decidiu virar a chapa, o Léo falou assim, agora, a gente perde o interior ou não? Eu falei, não, agora acho que a gente não perde, porque a gente já conseguiu superar isso. Quando a gente ganha a eleição, quando a gente vira a chapa e anuncia a Patrícia, é um movimento... Assim, a gente percebeu, a gente fez o que era certo fazer. A advocacia queria uma mulher. Quando a gente ganha, eu falo, meu Deus, agora. A gente não pode errar. Porque se a gente errar... Lembra, eu tenho medo de errar. Se a gente errar, a gente vai acabar com a gestão da primeira mulher presidente da ordem. Então, eu trabalhei muito, todo mundo trabalhou muito para dar certo. A Patrícia foi absorvida por toda a imprensa, por toda a sociedade que queria saber o que era aquela experiência. Naquele momento, a gente tinha a Patrícia presidente da ordem, a Adriana Galvão, hoje nossa secretária-geral, primeira mulher a presidir a Caixa. Foi uma dobradinha de mulheres incrível. E duas mulheres incríveis.
Na secretaria-geral, eu era secretária-geral após 45 anos, uma mulher tinha sido... Há 45 anos atrás? secretária-geral. Verdade. Hoje eu sou vice-presidente de uma mulher que foi vice-presidente há 17 anos atrás, então a gente tem que discutir também o tempo que demora para isso acontecer isso é importante. de novo, né? E a importância de puxar outras mulheres. E estando todas essas mulheres lá, nós temos a OABPrev, que é o nosso fundo de previdência complementar de classe, o maior fundo de classe do país. E tínhamos que indicar um presidente. Nós sentamos o Léo na mesa e falou, vai ser uma mulher. Ele falou, claro, vai ser uma mulher. E aí tivemos, então, a Érica Palma, que está indo muito bem na frente da nossa Previdência. Então, o que eu presenciei na Ordem foi algo muito diferente do que eu presencio no exercício da minha profissão. Né? Eu vejo na Ordem um ambiente diverso, um ambiente empático, um ambiente humanizado, onde as discussões são feitas com muita leveza. E deu certo. Deu certo. Então, você vê isso, você vê essa gestão plural, deu certo. E quando eu saio para atender meu cliente, eu brinco que eu ligava a Patrícia, eu falei, cadê a prerrogativa do OAB? Cadê a diversidade? Porque essa é uma mesa com 15 homens brancos e eu. Sim. Né? É esse o ambiente. Então, eu tive o privilégio de presenciar uma gestão de sucesso liderada por uma mulher que ensinou que é possível gerir e liderar a advocacia com firmeza e com leveza ao mesmo tempo. E Dani, eu particularmente acompanho muito a sua vida. A gente até, antes de começar o podcast, eu falei, olha, eu fiz uma pesquisinha aqui sobre todas as palestras que eu já vi que você fez. E é muito forte, né, essa sua questão ligada ao movimento feminino. E uma das coisas que mais me chama atenção e talvez são pouco conhecidas é alguns programas que são instituídos na OAB. Tem o Promove Mulheres, Advocacia Sem Assédio. Eu queria que você comentasse um pouquinho, até pra gente trazer isso para os nossos ouvintes, porque eu acho que algumas pessoas não conhecem e aqui no interior a gente fica um pouco distante de alguns projetos que surgem, né, na capital. A gente tentou, durante toda a gestão, levar o que a capital tem de melhor para o interior, justamente para evitar esse sentimento, né? Não dá para levar o interior para a capital, então é mais fácil levar o que tem de melhor da capital para o interior. Então, a gente pautou toda a gestão com esse tom. Né? Com relação à minha vida, eu aprendi que é um eterno deixar os pratinhos cair, porque a gente não dá conta de tudo, né? Então, a casa, o escritório, a família, o sócio, o marido, enfim, é um eterno do que eu não vou dar conta hoje. Mas o que eu der, eu vou fazer melhor, né? Então, tem programas que eu pude participar que são incríveis, né? Um é a interiorização da OAB, e aí vou falar do Léo de novo, que é um homem que apoia as mulheres, mas mais que isso, o Léo tem um grande valor. Ele não tem medo de apoiar as mulheres e estar ao lado de mulheres que usam sua cadeira, usam sua caneta e usam a sua voz. Esse ambiente é um ambiente muito bom. E aí eu quis participar da interiorização nacional. O Léo falou, mas viu, você é secretária-geral da OAB São Paulo, como é que você vai dar conta? Eu falei, eu dou. Ele falou, você dá, então vai. Aí ele me indicou, né? O presidente Beto me nomeou, eu fiz um trabalho bem legal, fui reconduzida agora, é um trabalho muito bacana, que significa, onde tiver um advogado, uma advogada, a OAB vai ter que dar um jeito de aparecer por lá para defender, para apoiar e para levar a estrutura. Com relação às mulheres, os programas de mulheres, o que a gente acredita, e eu particularmente acredito muito, a gente precisa sim discutir todos os dias que nos matam, que violam o nosso corpo, que nos agridem, por conta de uma cultura machista que acha que isso ainda é possível. Mas eu prefiro discutir que a gente tem que deixar as mulheres mais fortes. Então, as mulheres que tiverem com espaço de poder, elas vão conseguir enfrentar melhor a questão da violência. Então, não é simples falar para a vice-presidente da ordem qualquer bobagem. Não é simples agredir a vice-presidente da ordem, a presidente da ordem, a secretária-geral da ordem. Isso acontece. A gente tem o Men's Interruption toda hora. E o Léo brinca que lá é o Women Interruption, porque a gente interrompe ele o tempo inteiro. A gente fala, a gente gosta assim. Então, ações que possibilitam que a mulher tenha espaço de poder, tenha recursos financeiros para bancar aquilo que elas acreditam, para mim é o mais valioso. Então, o selo Promove Mais Mulheres foi uma iniciativa para que as mulheres possam ser promovidas dentro dos escritórios. Nós temos 44 mil sociedades de advogados no estado de São Paulo, 22 mil unipessoais. Dessas 44, 22 mil são unipessoais. Quando a gente olha o quadro, as mulheres não são as sócias, elas são as associadas.
Então, veja, a mulher está numa posição de inferioridade. E isso é relevante quando a gente quer que as mulheres tenham voz, tenham vez, né? Então, esse programa é muito importante. E ele vem ao lado... E quem impulsionou esse programa, bom que se diga, é a Dione, que era a nossa secretária adjunta e que hoje é nossa conselheira federal e presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, e está levando esse programa para o Brasil inteiro. E o Advocacia Sem Assédio, a gente entendeu que a ordem precisaria ser um ambiente de confiança para as mulheres. Que as mulheres que tivessem problemas nos escritórios poderiam procurar a ordem. Então, a gente criou esse programa de mãos dadas com o AB Nacional. Precisa ser uma iniciativa nacional. E em São Paulo, a gente fez direitinho. A gente contratou a Deloitte para operacionalizar esse canal para a gente. E foi muito bem. E o que a gente aprendeu foi que a gente conseguiu ser apoio para os escritórios. Porque os escritórios também estavam com dificuldade de lidar com isso. E só para encerrar esse tema, porque são tantos os programas para as mulheres, eu vou voltar num gancho que você deu aqui. A gente foi eleito, nós somos eleitos com o compromisso de fazer o 5º constitucional, que é a vaga da advocacia no Tribunal de Justiça, com paridade e equidade. Ninguém acreditou que a gente ia fazer. Todo mundo achou que era lacração de campanha. Quando Patrícia ganha, ela anuncia 5 medidas. Das 5 medidas que ela anuncia, uma delas era o 5º constitucional com paridade e equidade. Chamaram a gente de louco, massacraram, falaram que a lista ia voltar, que ia ser judicializada. Ninguém foi dar pito na Patrícia. Chamaram um homem branco, o Léo conta essa história, o tribunal chamou o Léo. E ele falou, o que está acontecendo lá? O que vocês vão fazer? Vocês estão loucos? Né? Ele falou, vai falar para elas vão fazer e tem meu apoio. Vai fazer a lista com paridade e equidade. Então, não era só paridade de gênero. Então, a OAB, ela recebe os inscritos, ela reduz essa lista a 6 nomes, esses 6 nomes vão para o Tribunal de Justiça, que reduz a lista a 3, e o governador indica 1. O que aconteceu, Thiago? Nós votamos 5 listas, acho que 5 listas na gestão passada. Dos 5 nomes que nós mandamos, 1 só foi homem. O resto foi mulher. Então, veja que bacana. A OAB está contribuindo para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal de Justiça ter uma visão mais diversa. A Flávia fez, se me permite, Flávia, Sim, claro. a Flávia fez uma palestra recentemente aqui no Simpósio Trabalhista, que ela falou sobre o papel da mulher, né, na advocacia e tudo mais, e tivemos essa discussão. Atualmente, Dani, só existe um desembargador negro no tribunal, que foi pelo 5º Constitucional, que é o desembargador Eric... Agora eu não vou lembrar. Eu não sei se é Eric ou Eriksen, mas ele era do Demarest, um belo desembargador, acho que da 5ª Câmara de Direito Privado. Tem pardos, né? Alguns que se declaram pardos, mas negros, só ele. E... Imagina ele viver ali. Pois é. Onde você não se reconhece no outro. Pois Isso é. muito ruim. E não tem nenhuma mulher negra. O Tribunal de Justiça de São Paulo não tem nenhuma desembargadora negra. E, de fato, a OAB tem esse papel de oxigenação. E a Flávia, agora eu queria ouvir a Flávia também, junto com a Dani, que está no conselho. Como que o conselho se movimenta? Porque eu sei que a diretoria não vota pro 5º, né? A gente pode votar, mas a gente opta por não votar. Opta é uma questão ética entre vocês para não interferir. A gente sempre criticou a votação top-down, ou seja, a diretoria fala quem é. A gente criticou isso, a gente deixa o conselho livre para votar. A gente só dá as premissas, né? É isso. Eu acredito que, assim, por conta de todo esse movimento, né, da diretoria, desde a época da Patrícia para cá, o próprio conselho, ele segue a paridade. Então, isso facilita, eu acho que demais, também essa construção para a indicação dos nomes para a votação do 5º, né, das mulheres. E percebo, né, conversando com as outras conselheiras, né, no grupo e nas reuniões, que há, sim, um movimento, mas agora, inclusive, nós somos até presenteadas, né, com essa situação de ter a paridade, porque daí não vai ter como escapar disso, ainda que existisse dentro, né, do próprio conselho uma questão dessa opção pelo masculino ou né, por excluir, talvez, ainda o feminino e também as questões raciais. Eu acho que essa atitude, essa decisão da OAB foi, assim, de fato, muito além
do que a gente esperava e acho que do que a advocacia esperava. Mas a advocacia merece isso, merece estas atitudes, né? Por isso que, assim, parabenizo você, Dani. Acho assim, tenho muito orgulho de estar ao lado desta diretoria, participando deste conselho, porque é uma diretoria que, de fato, não tem só palavras, né? As palavras estão sendo agora todas colocadas em prática. Pra gente, palavra Isso dada é palavra cumprida. Então, né? eu acho que isso é o mais importante, porque assim, o discurso sempre é muito bonito. E às vezes o discurso vem, né, de mulheres que também discursam algo, mas por conta de toda esse machismo enraizado dentro das próprias mulheres, elas acabavam optando também numa votação, por exemplo, que não fosse por mulheres. Se né? você me permitir uma colocação, posso? Tem um pouco a ver com o que a Júlia falou no começo da pergunta. As mulheres não estavam acostumadas a discutir ou fazer parte da política. Sim. Então, a questão de quinto constitucional nunca foi tratado por mulheres. As mulheres estavam na mesa do chá, discutindo o quanto estávamos sendo agredidas. Ponto. A conversa de quinto constitucional não passava por nós. Não passava por nós até porque num conselho de 180 pessoas tinham 18 mulheres. Exato. Quando Então, tinha. Exato, Então, hoje, Uhum. é um conselho paritário, que a Flávia falou, você não tem como escapar. E como a gente fomenta a participação o tempo inteiro, as mulheres de hoje, elas ainda... Eu tenho uma sensação que ainda não se deram conta, mas são Ainda elas não. que mandam na lista do quinto constitucional. E Dani, um dos eventos que eu vi, que vocês fizeram, foi muito falado também assim, não basta só você liberar aquela cadeira e destinar aquela cadeira para uma mulher, você tem que deixar aquela mulher também atuar. Então, nesse evento que eu participei, foi um evento da Comissão da Mulher Advogada, e vocês frisavam muito isso. Então, não adianta você simplesmente, eu quero ser presidente da OAB Bauru e vou colocar qualquer pessoa ali que eu não vou deixar ela falar e eu vou monopolizar aquilo. Eu tenho que, de fato, dar voz para aquela pessoa para que ela possa agir. E o que eu acompanho dessa gestão é que, de fato, as mulheres andam tendo voz, né? A gente vê iniciativas saindo e para nós aqui, né, que estamos distantes, acaba sendo um reflexo. Nós fizemos, Patrícia e eu queríamos fazer algo para dar mais instrumentos, dar mais ferramenta para que as mulheres que são lideranças da advocacia pudessem enfrentar a gestão. Né? Tá bom, num conselho paritário, isso é mais fácil, mas nós temos 257 subseções e na gestão passada nós tínhamos 42 presidentes mulheres. Então, às vezes, uma região administrativa, São Paulo tem 21 regiões administrativas. Você tinha uma reunião com 17 presidentes homens e uma mulher. Qual a chance dela ter voz? Né? Eu fui criada numa família de homens, um monte de irmão, um monte de tio. Pra mim não era diferente. Nessa gestão... Aumentou, né? E a gente disse que o exemplo da Patrícia arrastou, né? Hoje a gente tem 62. Olha. E com base nisso, eu fiz, acho que a Flávia teve lá com a gente, não sei se teve com a gente, Juliana, Elas na OAB. Foi o primeiro Elas na OAB, um evento para lideranças do sistema. Né? A gente chama sistema OAB. Eram para conselheiras, presidentes de subseção e presidentes das comissões da mulher advogadas, para que elas pudessem compreender melhor a máquina administrativa, a máquina estatutária da ordem, para que elas pudessem ser inspiradas e elas pudessem ser encorajadas a se manter nessas posições de liderança. Porque se a gente perder essas mulheres inspirando outras mulheres, ou se apoiando, puxando a mão de outra, a gente não vai conseguir, né? Que esse número aumente. A gente quer que ele aumente porque a gente já provou que é bom. Por isso que eu acho que esse é o diferencial dessa gestão que vem da Patrícia para cá, com mulheres fortes, competentes, de fato, exercendo uma liderança, ocupando a cadeira e exercendo o papel da cadeira que ocupa, porque eu acho que é exatamente este exemplo e esta força e esta gestão que precisa ser passada para as demais advogadas. Acho que, por mais que as ações, como disse, são brilhantes, de fato, Dani, o que você traz é muito importante, porque ainda, muitas delas, ainda que ocupando papéis de liderança ou papéis de destaque, ainda assim precisam de um suporte. E a OAB estadual, né, a OAB São Paulo, ela tem exercido um papel fundamental, porque dar espaço, mas fazer com que esse espaço, de fato, seja exercido na sua totalidade. Então, eu acho que esse é o diferencial. Voz, caneta e cadeira, né? Exatamente. Combo. Então, Dani, a gente ouviu um pouco, né, você falando sobre como foi esse movimento de transição, de mudança de gestão na OAB.
E a gente queria entender, assim, né? Na verdade, o que aconteceu? Quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram, né? Assumindo essa nova gestão, se você puder compartilhar com os nossos ouvintes. Olha, eu adoro falar sobre isso. Então, se eu me exceder, vocês me avisem, hein? A gente se reuniu em torno de uma ideia, que era mudar o AB. Mudar o AB São Paulo. Mas por quê? Não era mudar por mudar. Porque a gente entendia que a OAB estava desconectada da advocacia, já não era a voz forte que a gente estava acostumado a ver, daquela OAB que participou da redemocratização, que era chamada a ser voz da sociedade em todos os momentos relevantes. E a gente percebeu que a estrutura da ordem estava se desfazendo, né? Estava começando a ficar sucateada. A gente falou, essa entidade vai acabar. E a gente falava, ou ela muda ou ela acaba. Porque o advogado só estava vendo na OAB um boleto. Então, nós participamos de uma eleição, perdemos, nos organizamos como Movimento 133, fomos para uma outra eleição, entendemos que era o movimento de uma mulher, ganhamos a eleição. Chegamos lá com um grupo totalmente de fora, que nunca tinha participado. Eu tinha sido vice-presidente, o Ale, que é nosso tesoureiro, tinha sido presidente de Guarulhos, mas nós não tínhamos sequer participado de um conselho da ordem para compreender o que é a estrutura da sessional, que é uma estrutura meio etérea, assim, para quem está, né, para advocar, você fala, o que é a OAB São Paulo, né? Ninguém vê, né? Você passa aqui em Bauru, você vê a OAB. Então, só que quando a gente chegou lá, a gente percebeu que era tudo mato. Era mais mato do que a gente imaginava. E a gente compreendeu, então, que tudo aquilo que a gente estava falando era verdade. E a gente viu uma estrutura toda corroída. Vou dar alguns exemplos. Era final de pandemia, né? Finalzinho de pandemia, ainda com aquela volta da pandemia de começo de ano, enfim. A gente tentou assinar a primeira ata do conselho de forma digital. Tinham passado 2 anos numa gestão com pandemia. Não tinha DocSign. A OAB São Paulo, a OAB São Paulo, senhoras e senhores, não tinha DocSign, ou seja, não tinha uma ferramenta de assinatura eletrônica de documento. Por quê? Porque ela estava perdida na política institucional feita para pessoas. Ninguém estava preocupado com a OAB. Ela era um cartóriozão que registrava advogado, cuidava da ética, punia na ética e defendia male-male prerrogativas. Ponto, era isso. Algumas iniciativas de pessoas, enfim. Tem algo que marcou muito a gente. A gente chegou lá, as secretárias do gabinete, né? A gente chama gabinete cada, né? Um nome ainda antigo, eu tirei da placa gabinete, não tem mais. Sim. As placas tinham gabinete da presidência, gabinete da vice-presidência. Se olhar lá, não tem mais. É diretora, não é nem diretora, é vice-presidente, Dani Magalhães, presidente, Leonardo Sica. E é assim, não tem essa coisa. Então, era muito formal. Então, quando a gente chegava, a gente percebeu que as secretárias levantavam. Isso é uma coisa estranha. A gente passava, ela sentava. A gente chegava, elas levantavam. A gente passava, ela sentava. Eu falei, Léo, tá acontecendo aí? Eu falei, não, parece que sim. Eu falei, Paty, tá acontecendo aí? Ela falou, tá. Eu falei, que estranho. Aí eu comecei a ver isso. Um dia eu fui lá na presidência, falei com as secretárias, eu falei, por que vocês fazem isso? Porque sempre foi assim. Então, vigorava lá a lei de Gabriela, eu brinco. Era, eu nasci assim, eu serei assim, para sempre assim, Gabriela. Hoje a gente erra rápido, a gente acerta rápido, a gente vai corrigindo e o tempo inteiro a gente busca mudar. Eu falei, mas você aprendeu isso no curso de secretariado? Por que você faz isso? Não, você é o diretor, a gente tem que levantar quando vocês passam. Eu falei, pô, acabar com isso. Acaba com isso. Então, era uma entidade que estava preocupada que a secretária que estava trabalhando levantasse quando passava um diretor. É um absurdo isso. E desconexo até com o nosso próprio discurso, né? De que a advocacia, ela quer caminhar junto com a sociedade. Então, você cria um belo de um degrau ali, né? Mas aqueles líderes, eles não estavam preocupados com isso. Se você lembrar, as mesas da OAB, elas são todas altas. Sim. Para que aqueles que ocupam a liderança estejam acima dos outros. As obras eram minha responsabilidade, eu comecei a arrebentar todas essas mesas. Os presidentes brigavam comigo, não, mas a gente tem que ficar lá em cima. Eu falei, não, você tem que ficar junto com a advocacia. Então, ainda nós temos essas mesas altas, mas a gente mudou tudo isso. Se você olhar o palco da OAB São Paulo hoje, quando a gente pode, a gente cobre ele, e ele vira um palco, ele não vira uma mesa alta. E aí, olhando a máquina, ela tinha muitos problemas. Você que faz uma advocacia trabalhista, nós temos 2.100 funcionários. Dos 2.100 funcionários, a gente tinha 1.300 cargos. 1.300 cargos. Era um sistema que foi feito todo para que você use a política como barganha. Então, você tinha auxiliar de escritório 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, você só promovia aquele funcionário do presidente de subseção que comprometesse voto com você.
Era sempre era a forma famosa A barganha. forma era barganha, era o toma lá da Ô, cá. Dani, essa forma da barganha, nós já ouvimos dizer que era Institucionalizado. escancarado, institucionalizado no Institucionalizado. seguinte sentido. A subseção não tinha poder para absolutamente nada, não tinha verba, não tinha recurso, e tudo era na base do toma lá da cá. Desculpa a expressão vulgar, mas do toma lá da cá, que era o que permitia com que se fizesse sempre uma política Perpetuasse no poder. como se fosse emenda parlamentar, alguma coisa assim. Uma venda de votos mesmo, institucionalizada. E é Exato. assustador que quando a gente chega lá, a gente percebe que a máquina administrativa toda, ou seja, a OAB São Paulo tem 2.100 funcionários. É um gigante. Nós temos 4 prédios na capital. A ESA, a CASP, a OAB Prev, a OAB propriamente dita tem 3 prédios. É um gigante. 257 subseções que se desdobram em 930 pontos de atendimento no estado, com uma capilaridade gigantesca. E um presidente de subseção que precisasse colocar um bebedor de água para atender a sociedade na questão no convênio da Defensoria Pública para assistência judiciária gratuita, ele tinha que sentar no sofá do secretário-geral. Então, pensa, você tinha que sair de Rosana, a ponta do estado, ir até o sofá lá, a mesa do secretário-geral, e falar, olha, eu apoio a gestão, eu voto na gestão na próxima eleição, mas me dá um bebedor para dar água para a pessoa lá que faz 45 graus? Ô, Dani, E pior, você acha... eles não davam. Pior, eles não sabendo davam. até de assinatura de cartinhas, inclusive, eles não para davam. poder... E você, liberar o só poder. para me permitir, só responder para você, e a gente viu isso como muito ruim, e a gente mudou. Então, a gente deu autonomia administrativa e financeira para as subseções. Hoje, as subseções, elas recebem recursos para dar conta das suas demandas, né? Porque não tinha dinheiro para nada. E a gente mudou todo o processo administrativo. Então, antes, tudo passava pelo secretário-geral. Quando nós ganhamos a eleição, eu ganhei minha mesa, né? E falou, agora você senta aqui, você vai passar o dia liberando tapete, bebedor, café. Não que isso não seja importante, é a estrutura da ordem, mas eu queria cuidar dos assuntos da advocacia. E assim, passar o dia lá fazendo a gestão desse tipo de coisa é enfraquecer a advocacia, enfraquecer o presidente de subseção. Então, a gente reorganizou tudo para que a própria subseção possa fazer suas compras, né, que a própria subseção possa ter o seu recurso, sem precisar pedir. Eu fiz um manual. Esses são os itens que compõem uma subseção. É assim que você pode comprar, é assim que você presta contas, é assim que você vai receber dinheiro e você vai ser auditado e fiscalizado dessa forma. Então, a gente conseguiu mudar essa dinâmica. Com isso, a gente fortalece o presidente para que ele não precise cuidar, ser apenas um zelador das nossas estruturas, que ele possa ser um defensor e um apoio para a advocacia. Aí eu queria que a pergunta fosse direcionada para Flávia também, porque como conselheira tem conversado, né, Flávia, bastante com os presidentes da região. Sim, participado do colégio, e né? feito a ponte, né? O principal papel do conselheiro, para além de estar lá em todas as sessões, é fazer a ponte entre as subseções e a diretoria da OAB São Paulo. Na sua visão de conselheira, e depois eu quero ver na visão da Dani, como que foi secretária-geral e que hoje é vice-presidente. Dá para melhorar ainda mais? Tem como fazer a subseção mais forte, mais independente, talvez menos dependente da OAB São Paulo? Para mim, sempre dá para melhorar. Sempre dá para melhorar. Eu acredito em melhoria contínua sempre. E essa passagem de bastão da ordem é bonita. Porque você oxigena, vem outras visões. Então, acho que é sempre muito importante. Antes de passar a bola para Flávia, quando tudo era mato, um presidente de subseção ele só podia falar com o diretor de ordem se o conselheiro da região deixasse e fosse junto. Então, olha a complexidade. E se não fossem eleitos juntos, ele não conseguia nunca ser atendido, que era o meu caso. Lá em Jundiaí, a gente nunca apoiou a gestão, então a gente nunca podia ser atendido. A gente vivia pão e água. Mas isso era... Institucionalizado. Institucionalizado. Não, essa horrível. eu não sabia. Tanto Essa é que chocante. Eu cheguei a passar por isso. Eu falei, olha, eu preciso falar com o então vice-presidente, o Ricardo. Não, a sua conselheira não está. Eu falei, mas eu não quero falar com ela, eu quero falar com você. E hoje a gente mudou isso. Então, hoje, se o conselheiro estiver junto e quiser falar, ótimo. Se o presidente quiser falar, ótimo. Se o presidente fizer o papel que a Flávia... Se o conselheiro fizer o papel que a Flávia tem feito lindamente na região, nos ajuda demais. Aí eu vou deixar para ela falar, mas a gente
derrubou os muros. A gente derrubou os muros e franqueou o acesso. Né? De fato, não participei dessa parte lá, né, de trás, porque estou agora. Mas percebo essa facilidade nas reuniões, né, de presidentes. Os presidentes trazendo esta comunicação direta e, assim, pedindo, obviamente, o nosso apoio, que é o nosso papel. Então, peço para que eles façam o levantamento. Às vezes, a comunicação, olha, eu não sei com quem falar, eu não sei como chegar, para quem, de fato, eu mando essa demanda. Então, acho que o papel do conselheiro é esse, né? E é isso que eu tenho feito. E peço mesmo, falo, podem me mandar e-mails, podem me mandar mensagens. Ligo para a Dani, falo, Dani, até formamos um bordão, que é a Dani ajeita, a Dani ajeita, a Dani ajeita, a Dani ajeita. Então, porque ela, de fato, tem atendido todas as solicitações que têm passado por mim, né, através aí dos presidentes, essas demandas, eu tenho direcionado muito para a Dani e a Dani prontamente, não, Flávia, já vou verificar, se não for com ela, ela já me encaminha. E acho que isso facilita demais, né? Então, o feedback dentro dessas reuniões, né, de presidentes, lógico que tem muita coisa para melhorar, tem muita demanda, né, o que não dá para se otimizar do dia para a noite, apesar do trabalho ter sido muito importante e a construção disso ainda estar, né, estamos ainda passando por ela, o que eu percebo é que essa melhora na gestão, Dani, que você trouxe, que foi muito importante, de fato facilita demais. Porque aí a subseção, eles trazem um ponto específico, mas assim, poxa, me ajuda a fazer o pleito. Poxa, veja se por onde podemos ir, mas todos eles vêm me trazer as demandas já com a conversa de que o contato já foi feito, já foi recebido. E muitos deles da região aqui que acompanho, e acompanho eles, né, na rede social, sempre em São Paulo, sempre tirando fotos, sempre fazendo os pedidos. Vocês também, muito aqui no interior, acompanhando de perto a subseção. Porque eu acho que, assim, por mais que melhoremos aí precisamos, de fato, melhorar muita coisa dentro desta independência maior da subseção, eu acho que cada subseção tem um ponto. Então, a subseção de Bauru tem um ponto específico, que é diferente da de Agudos, que é diferente da de Lençóis, que é diferente da de Cerqueira César. Então, eu acho que este contato direto, né, da OAB São Paulo e também, lógico, nós, enquanto conselho, que tem ouvido e sempre peço para que me tragam aí as questões, é olhar para cada subseção. Então, a subseção de Bauru precisa de mais autonomia para X. A subseção de Agudos precisa de Y. Então, assim, olhar com individualidade. E acho que essa gestão tem feito isso, e acho que isso precisa, de fato, ser cada vez mais ampliado. Então, no meu ponto de vista, é ampliar-se essa visão individual de cada subseção dentro das suas demandas e trazer cada vez mais uma autonomia. Porque eu acho que isso facilita para São Paulo, facilita para a subseção, facilita para o advogado. Que vai ter mais acesso. Porque para nós, advogados, assim, independente, a gente sabe que existe oposição, a gente sabe que existem as brigas, mas o que a gente quer é que o conselho de classe, de fato, atue. Então, é ter acesso. Eu acho que a partir do momento que você tem uma bancada ali que não te representa, porque você vai lá e você não é atendido, aquilo ali para de fazer sentido. Não, era um absurdo, porque eles falavam, ganhou, acabou a eleição, rasga o mapa eleitoral. Rasgava nada, ficava na gaveta. E a gente ganhou uma eleição sem o apoio dos presidentes de subseção e a gente derrubou essas barreiras. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido parte de uma gestão e ter contribuído muito com essa mudança cultural na ordem, que ainda está em curso, né? Aqui, política é política, depois nós estamos todo mundo no mesmo barco para tocar a gestão. E a gente vê que a gente se fortalece. Então, esse trabalho da Flávia junto com as subseções fortalece, porque ela está lá, ela consegue fazer as trocas, ela conhece a peculiaridade de cada lugar. Mas deixa eu falar uma coisa que eu estava me esquecendo, que eu tenho o maior orgulho de ter sido parte, de ter pilotado isso, que é a eleição online. Sem dúvida. Que mudou tudo, deve. E quando a eleição online, ela é o maior exemplo de mudança administrativa, tecnológica e cultural da ordem. Por quê? Porque para fazer essa eleição, ele trabalhou 3 anos. Eu trabalhei 3 anos para fazer essa eleição. Aí teve que fazer campanha de recadastramento, não tinha dados na ordem, lembra? Era mato, não tinha nada, ele trabalhou 3 anos para fazer isso. E quando a gente vê ela acontecendo, a gente vê a realização de algo que a gente imaginava. Por quê?
Eu não sei se todos sabem, mas a eleição ela era presencial na subseção. Era um horror. Era um horror, a gente permitia a boca de urna. Então, se você fosse votar, você chegava na subseção. Eu não sei como é aqui. Em Jundiaí era um paredão, né? Então, para você conseguir chegar na Aqui em urna, Bauru você era abordado nos Nossa, arredores, né? Você saía Nas praças. cheio de É. papel. Você nem tinha Uma estacionado hora o carro, antes. já tinha alguém Já colocando tinha. pra você. Pra votar, As que era pessoas uma hora pra colavam chegar. praguinha em você. Era uma Isso, coisa isso. horrorosa para as mulheres. As pessoas pegando no nosso peito. Mas E era um desserviço Ao meio ambiente também. Anticivilizatório, era. Anticivilizatório. As pessoas ficavam constrangidas. Constrangidas. E por que a turma do passado tinha medo de mudar a eleição? Porque perde o controle da eleição. Porque quando você tem aquele número de pessoas que vão votar... Porque veja só, nós ganhamos a eleição de 2018, 21, com 67 mil votos. O nosso opositor, que era então a situação, tinha 60 mil votos. Esses votos representaram 45% da advocacia. Ou seja, a advocacia não participava. Então, você tinha o controle, você tinha que fazer... Você precisava daquela política do toma lá da cá para o presidente da subseção Sim. te apoiar, porque naquele dia você precisava dele fazendo boca de urna para você. Sim. Quando você faz uma eleição online, pensa, Jundiaí tem Cajamar. Cajamar está 1 hora de Jundiaí. Então, você gasta 1 hora para ir, 1 hora para voltar num dia de eleição, num dia que é útil, você tem audiência, para enfrentar aquela corredor vexatório. Se você está em São Paulo, você está em algum lugar que você tem que votar, você vai gastar 2 horas. Se chover, você vai gastar 4, você não vota. A pessoa não vota. Então, era um controle daquilo. Quando a gente falou, vamos fazer a eleição online, porque a gente defende isso desde 2018, alguém me falou assim, vocês vão fazer mesmo? Responsabilidade de vocês podem perder a eleição. Falei, nós vamos fazer porque a gente acredita, a gente prometeu isso para a advocacia, palavra dada, palavra cumprida. Resultado, nós fomos eleitos com 117 mil votos. Primeira vez na história em que o candidato tem mais de 50% dos votos numa eleição de um Primeira turno vez só, né? que a oposição somada não dá os votos que o Léo recebeu. Isso é maravilhoso porque potencializa ele para todas as brigas que a gente precisa enfrentar para a advocacia Sim. paulista até nacionalmente. Então, essa eleição nos dá muitos recados. Que vale a pena investir em diversidade, vale a pena investir em participação da advocacia, que aquela leitura que a advocacia estava afastada e precisava se conectar era realmente um desejo, porque quando a gente facilitou o processo, a advocacia compareceu. Compareceu e votou. Compareceu e votou porque quis votar com Porque convicção, quis votar não com foi por convicção, troca. né? Essa foi Era, a Dani, era exatamente o que eu ia falar, que a Não advocacia teve uma troca compareceu ali. não porque foi lá cumprir um papel. Ah, eu tenho uma obrigação de... E você percebe que foi lá porque gostou do trabalho que está sendo desenvolvido Sim. e quis Votou votar. por Falou, eu conta quero de que um continue. trabalho mesmo, de continuidade. E né? tinha só, Thiago, antes de você falar, porque senão eu me perco aqui, eu anoto, porque senão eu me perco. Tinha também propositadamente uma divisão. Sabe aquilo, separar, dividir para governar? São Paulo interior? Dividir a capital interior. Sim. Então, o candidato aqui da terra de vocês, ele passou os anos que ele esteve na gestão de ordem, dividindo a advocacia. E dividir a advocacia é um desfavor para a nossa OAB, é um desfavor para a nossa classe, porque nos enfraquece. Muito. Né, nos enfraquece demais. E essa votação é a primeira vez que um candidato ganha em todos os lugares. Nós ganhamos na capital, ganhamos no interior. O Léo teve a votação da capital e do interior. Então, essa eleição nos diz ainda que a advocacia escolheu estar junta. A advocacia está junta numa única direção. Esquece se eu sou do interior, da capital, do litoral. Isso não importa mais. Ninguém vai mais nos separar com cores. Ninguém vai mais nos separar por região. E o nosso esforço aqui, diuturno, é para honrar esses votos, para levar o OAB para o interior, para levar o OAB onde o advogado estiver. E isso é muito bonito. Isso é daqueles momentos que a gente fala, vale a pena todo o esforço, né? Eu te cortei de novo. Não, já que você é daquelas mulheres que não tem medo do microfone, essa última eleição em que você foi eleita vice-presidente, por mais que ela tenha sido dura de se chegar até o dia da eleição, a gente fala que para nós em Bauru parece... Foram, né, Flávia, 40 dias que duraram 4 anos. Parece. A gente até envelhece, né? Até envelhece, Mas assim, a nossa sensação, é lógico que não se conta com voto, né? Eleição só se ganha no dia.
Mas a nossa sensação era de que São Paulo estava tudo em ordem, né? Pelo trabalho incrível que vocês tiveram, que a Patrícia, né, liderou contigo, com Sica, com a Dione e com a Adriana na primeira gestão. O que não foi falado, mas que eu gostaria de dizer, o maior sinal de que deu certo é de que vocês continuaram juntos. Este é o maior sinal. Então, quando vem para a reeleição, o Sica presidente, você de vice, a Adriana de secretária-geral, O Alê de tesoureira. Aí vem a Viviane, que é um espetáculo de pessoa também. A Dione Vai pra Nacional com a vai Patrícia. pra Nacional. E os 5 continuam. Isso é o sinal de que deu certo. Esse é o maior sinal de que uma diretoria pode dar certo. Isso é muito raro. É Isso raríssimo. muito raro. A gente não vê isso nas últimas gestões de ordem. As últimas gestões de ordem, ela vem de racha atrás de racha. Conflitos, traições e reconciliações. Porque era baseado só em pessoas e não no propósito. Era baseado talvez, nas né? pessoas, não no propósito. Era baseado nessa política do toma lá da cá. Quando a gente ganha, assim, a gestão... Teve uma gestão que dividiu a advocacia e essa última gestão, antes da nossa, dividiu a advocacia e criou ilhas dentro da ordem. Então, quando a gente chega lá, a gente encontra uma empresa, né, uma entidade dividida de funcionários que não se visitavam no andar do outro. Eles tinham medo de se conversar. Então, a gente faz uma gestão. O dia que eu coloquei todos os meus gerentes na mesa, eles não se conheciam. Como é que você faz isso? Né? O que eu estava confirmando é que essa eleição, ela caminhava, ao nosso ver, com tranquilidade para a eleição de vocês, porque era uma disputa, trabalho tava sendo bem feito, né? do presente e do futuro contra o passado, em que o presente precisava ser reverenciado, aplaudido, para que o futuro viesse com tudo e não voltar para trás. Mas, quando a Patrícia ganha a eleição, eu participei daquela eleição também, eu me recordo que o candidato, vocês disputaram contra um candidato que ia para a reeleição, Com a máquina. né, com a máquina toda na mão. Uma eleição Ele tinha uma presencial. cor que o destacava, então ele exibia com orgulho um mapa, né? Olha, eu tenho todas as subseções aqui. Porque tinha, de fato, cartas, como a Sim, Flávia cartas falou, assinadas. e tudo mais. Olha, eu tenho o Estado na mão, e era, para quem estava de fora, era praticamente impossível ver aquela derrota. Aquela derrota, né? E aí, todo mundo sabia, porque tinha a Patrícia, mas tinha alguém que disputava também, que era uma força. Aí a Patrícia, vocês todos, né? Mas vou me permitir citar o nome da presidente. A Patrícia vai chegando. Quando abre a eleição, a imensa maioria das pessoas teve uma surpresa, né? Teve uma surpresa. Eu tive uma surpresa. Eu não imaginava que vocês saíssem vencedores naquela eleição. Eu queria que você contasse essa história para nós e dissesse assim, qual foi o pulo do gato, né? O que fez a diferença para aquela... Porque aquela é a eleição histórica, de fato, né, Dani? Aquela eleição eu tinha mais certeza que a gente ia ganhar do que essa. Olha que louco. Olha só. Porque aquela eleição a gente tinha feito tudo certinho. Tudo certinho. E a gente tinha algo muito diferente do que os nossos opositores. A gente tinha a visão de que o mundo tinha mudado. E eles não tinham. E quando eles vêm para essa eleição, que todos os ex-presidentes se unem, eu falei, eles estão com uma leitura errada de mundo de Muito novo. errada. Muito Esse errado. discurso não cola mais. Mas a eleição era online, lembra? A gente não sabia como as pessoas iam se Sim. comportar. Então eu sabia que estava tudo certo, eu sabia que estava sob controle, eu sabia que a gente tinha feito tudo. A gente fez uma gestão que a Patrícia entregou a gestão com 85% de aprovação. Das nossas promessas de campanha, nós cumprimos todas, exceto 2, que era a eleição direta nobre nacional e a reforma política, que não depende da gente. Né? Quando falaram, você não vai à reeleição, ela falou, não vou, porque eu vou cumprir a minha outra proposta. A palavra dada é a palavra cumprida. Então, assim, a gente viu que o mundo mudou. A gente cumpriu a palavra. Quando a gente cumpre palavra, a gente dá esperança para as pessoas. Isso é muito legal. Né? É a OAB sendo farol para a sociedade de que é possível
fazer essas coisas. Eu tenho um baita orgulho desse grupo. O pulo do gato foi trabalhar demais. Trabalhar demais. A gente, quando perdeu a eleição de 18, a gente começou a trabalhar no dia seguinte. No dia seguinte, a gente começou a trabalhar. Começou a trabalhar. Então, foi trabalhar demais. E foi reconhecer ali que era a vez da mulher. Eu acho que talvez se a gente tivesse... A gente nunca vai saber. Mulher e professora. A gente nunca vai saber. Mas naquela eleição que o Léo perdeu, a gente só não teve voto em 2 subseções. A gente só zerou em 2 subseções. Então a gente já percebeu... E a gente ganhou na capital. Lembra que tinha essa divisão ainda? Lembro. Então a gente percebeu que era um grupo com capilaridade. As nossas ideias eram boas, as pessoas estavam gostando e tinha essa percepção de mudança. Mas por que eu falei que eu tinha um pouco de medo dessa daqui? Porque a gente falou tanto de mudança, tanto de mudança, tanto de mudança... E eu falei, será que hoje, aqui, estando na máquina, a gente representa a mudança? Né? E aí a gente falou, olha, nós estamos aqui agora para levar o OAB sempre em frente. A gente fez isso, a gente prometeu isso. Né? É uma mudança contínua. Somos nós que vamos entregar isso. E os nossos opositores, os do passado, aquele passado antigo da barganha, do levanta a gente, de não tem dockside, era tudo mato, eles se reuniram e a única coisa que eles fizeram foi massacrar o Léo. Exato. Foi Sem atacar proposta. a pessoa do Léo. Quando eles se reuniram, eu falei, opa, tem 3 ex-presidentes reunidos aí. O que eles vão trazer de proposta? Eles não trouxeram uma proposta para a advocacia. E nós, já tendo entregue uma baita de uma gestão, a gente sentou, a gente fez reunião de propostas, assim, a gente fazia 5 reuniões de propostas lá no meu escritório, em São Paulo, que era o QG. Sim. A gente escrevia, a gente tinha método, a gente falou, nós vamos fazer isso daqui e nós vamos entregar. E eu acho que a advocacia também viu isso. Então, eu acho que o pulo do gato foi a gente seguir fazendo aquilo que a gente acredita e os nossos opositores não conseguiram ter a leitura de mundo e eles não vão conseguir, isso não há muita vaidade. Não se adaptaram. Há muita vaidade, há muito ego, porque sou eu o presidente, eu fui presidente, agora temos 3... o propósito não é coletivo, quando o propósito somos não é coletivo, 3 ex-presidentes, sem propostas, que acharam que bastava se reunir. Não viram. Né? O Caio, né? Aqui falei o nome não gosto de falar de pessoas, mas eles não viram aquela gestão. Quando eles entregaram o mapa, que era um mapa todo amarelo, era um mapa da barganha, da coleira, na gravata. Sim. E eles não viram que eles perderam esse mapa. Porque a gente fez uma gestão aberta, uma gestão inclusiva, uma gestão que a gente deu autonomia, uma gestão que a gente deu poder, que a gente quis que esses presidentes fossem fortes. Porque a OAB São Paulo só vai ser forte se o Ptesani aqui for forte, se o Rafa em Santos for forte, se o presidente de Cruzeiro for forte, de Rosana, né, de Jacupiranga. Se não for essa força coletiva, não é mais de uma pessoa, é um grupo. Se não volta a ser o que você falou. Simplesmente pagar boleto e a gente não esperar nada da OAB. Não, e aquela velha história empoeirada, né? Sim. Que tem essa lembrança, assim. Mais do que isso, né? Só para complementar, era uma OAB que não se posicionava, que não estava à frente das discussões políticas sociais do mundo que estava acontecendo. Então, eles não estavam atualizados nem nisso. Até se você me permite, Dani, eu fico muito feliz com as propostas que foram apresentadas, porque eu já tive a oportunidade de ouvir em uma das OABs que a gente frequentou que a OAB não era sindicato. E de fato, a OAB não é sindicato, mas assim... Ela tem uma função corporativista, sim. Não, mas era uma coisa assim que nada poderia ser feito. Nunca nada poderia ser feito, porque sempre a resposta era essa. Então eu falava, eu particularmente falava assim, mas então pra que serve, assim? Não entendo. A Patrícia, quando ela faz o discurso dela da abertura da campanha, ela fala, dizem que é impossível, mas a gente vai desafiar o impossível, né? Então a gente gostou disso, de desafiar o impossível. Você lembra? Isso foi muito bonito. Lembro disso. Você disse isso, né? Agora. Dani, e assim, tantas coisas boas acontecendo na OAB São Paulo, né? E tão importante a gente trazer aqui para os advogados para que tenham cada vez mais conhecimento de tantas e tantas novidades e sempre expandindo, melhorando, chegando no futuro que queremos. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o programa Aceleradora de Escritórios, que aconteceu agora recentemente. Foi um sucesso de público, um sucesso de tema, um sucesso geral. Então, fala um pouquinho pra gente. Olha, a Aceleradora é a minha menina dos olhos. É algo que a gente tinha colocado como proposta na outra gestão. E, como a gente fala, a gente cumpre, a gente foi atrás de entender o que era isso. Né? Como é que a gente ia criar uma aceleradora de escritórios. No final do dia, o que a gente queria provar era que era possível a OAB pegar na mão do advogado
e apoiá-lo para que ele pudesse estruturar seu escritório e sua carreira. Então, essa que teve agora, acabou sábado, foi a 4ª edição. A edição Experience, eu já vou explicar. A aceleradora começou sendo um programa, então, para 30 advogados apenas. Para 30 advogados. E cada edição a gente recebeu, apesar de 30 advogados participando, a gente recebeu 350 pedidos de participação. Mas a gente fez uma seleção dos advogados que fossem advogados que realmente quisessem empreender. Advogados de escritórios pequenos. Advogados de todas as regiões administrativas da OAB. Porque a gente compreendeu que se a gente abrisse sem garantir essas vagas para o interior, talvez São Paulo, por ser mais a capital, por ser mais populosa, Sim, muito importante. Ocuparia essas vagas. Formamos, então, as turmas com paridade de gênero e equidade racial. Isso é muito importante para a gente não abre mão. E foi uma série de desafios. Desde pessoas falando que a gente ia criar concorrência desleal, desde pessoas dizendo que isso não ia levar a nada a lugar algum. Né? E a gente fez e a gente provou que deu certo. Como funciona? A aceleradora propriamente dita, que foram as 3 edições que a gente teve na gestão passada, ela dura 3 meses. Cada módulo ocupa um mês. Então, é um mês de cultura empreendedora, algo que a gente não tem na faculdade, Sim. algo que a gente não tem na vida e é tão importante para o mundo de hoje, né? Esse mundo atravessado por inteligência artificial. O segundo módulo é de gestão de escritórios. Né? Então, o primeiro módulo, a pessoa sai da caixa ali. Olha, você não é só advogado, você tem que empreender no seu escritório. No segundo módulo, você vai falar de gestão de escritórios. Tributação, precificação de honorários, contrato social, acordo de sócios, gestão de pessoas, gestão de emoções. Tudo isso que afeta o nosso dia a dia, né? E no terceiro módulo, o terceiro mês, a gente tem um módulo de marketing e negócios. Também fui super criticada. Você vai falar de marketing e negócios? Negócios sim. A advocacia gera uma empresa, negócios para os seus clientes, enfim. E para encerrar esse programa de aceleração, tinha um pitch. Ou seja, no final, eles se organizavam em grupos, recebiam um case, né, para fazer uma proposta de honorários. Então, foi muito bonito de ver um advogado que trabalha numa cidade do interior com poucas possibilidades de atuação, né? Tem cidades muito pequenas em que o advogado atua no convênio da defensoria, ele atua fazendo as questões de família, inventário, divórcio, questões cíveis. Você não tem muita possibilidade. Então, o advogado do interior ali, pau a pau com o advogado, né, da capital, de região de São Bernardo, da região de Taubaté. Foi muito bacana. E como se desenvolvia esses 3 módulos? Cada módulo abria e se dava da seguinte forma. 3 dias de imersão na OAB. 3 dias de imersão na OAB. Passava 3 dias com a gente ali, mão na massa para montar o escritório. Enquanto estavam ali com a gente, eles faziam uma visita num escritório de São Paulo. Então, eles faziam uma visita. Um mês era no escritório grande, né, o Machado Meyer. No outro dia, no escritório todo diferentão, o escritório do Solano Camargo, que é um escritório com muita tecnologia. Depois, um escritório menor, mas com bastante faturamento, da nossa conselheira Sim. Flavinha Lepic, que era um escritório mais boutique, para essas pessoas entenderem que tudo é possível. Basta você entender qual é o seu perfil, a sua região de atuação. Então, isso era muito legal. E depois eles voltam para casa, passam um mês com conteúdo à distância, ao vivo, com mentoria e conteúdos gravados. Então, foi incrível. O nosso desafio era fazer uma edição maior. E a gente fez agora uma edição maior, que a gente condensou 3 meses em 3 dias para 320 pessoas. Foi incrível, é um sucesso, a gente prova que a OAB dando um apoio, o advogado consegue mudar. E a gente tem depoimentos um mais lindos que os outros. Ficaria horas aqui contando os casos de sucesso. Então, teremos mais, viu, Flávia? Então, exatamente seria essa a minha pergunta. Teremos mais. Quando teremos mais? E se é possível, se vocês, né, já pensaram, ou se não pensaram, fica a minha sugestão de fazer aqui no interior. Por exemplo, Bauru. Sim, Bauru. Bauru, inclusive, já se coloca à disposição. Já se E, de elege, já se repente, candidata à vaga. E aí, de repente, a gente consegue, de fato, abranger a nossa região aqui, trazendo também para o interior, mais dentro do interior mesmo, né? Olha, quem nos ajudou muito nesse programa foi o próprio Mandalite, que é aqui, advogado da terra, ele participou dos pitches. Né? Ele participou dos pitches, ele era da banca avaliadora. Eu lembro quando nós fomos lá, você foi até comentou incrível. sobre isso, sim. E você pensa esses advogados chegarem e verem isso, esses grandes nomes da advocacia, foi incrível. Vamos fazer mais uma edição dessa expandida, dessa experience em dezembro, então fiquem atentos, porque as vagas esgotam assim e a gente não consegue abrir mais vagas.
E vamos fazer sim no interior. O ano que vem, Bauru será a primeira. Porque palavra não? dada, Olha que palavra notícia cumprida, hein, boa. Dani? Isso Palavra dada, mesmo. palavra cumprida. Tô aqui com a missão, Estamos aqui no suporte, né, Júlia? E eu vejo assim, eu acompanho muito a questão da jovem advocacia, né? E acho que a Flávia, todos nós passamos por isso. A gente não sai da faculdade sabendo gerir um escritório. A gente, Balemar, sabe que a gente tem que recolher ISS. A gente não sabe de nada, na verdade. E é muito bom ter um programa, porque eu falo assim, isso pra mim, de fato, é a OAB trazendo o que o advogado precisa. A gente não precisa de um bottom, uma praguinha no peito e mais nada. Sim. A gente precisa de conteúdo, precisa Conhecimento, de conhecimento prático, prático de e verdade, geral. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção, que é a parte do marketing. Por que do marketing? Eu já fui assessora do Tribunal de Ética daqui de Bauru e muita gente fala que o advogado não pode fazer marketing. Essa aceleradora, ela também traz essa possibilidade da gente se desenvolver, porque hoje em dia, assim, tudo é online, tudo é digital. Como a gente pode vender o nosso peixe no mercado? O marketing que vocês ensinam lá é voltado com certeza, né, apoiado ao nosso código de ética, mas como que é desenvolvido esse trabalho? Olha, sobre a questão de marketing, eu vou querer falar de duas coisas. Não me deixe esquecer, essa da aceleradora e o do Conselho Jovem nosso, que está fazendo um trabalho incrível. O módulo de marketing, a gente ensina a fazer um marketing legal, eficiente, né, dentro dos padrões. Então, a gente tem um módulo lá do Tribunal de Ética e Disciplina para falar o que pode, o que não pode, porque as pessoas também não conhecem, né? Nós temos professores da ESPM, dando lá aula de como vender, como se vender, falando como é que faz funil, como é que faz, se comporta na rede social, enfim. E nós fazemos algo muito bacana, que é ensinar um advogado a fazer um podcast. Que legal. Hoje a gente não pode não fazer mais isso, a gente tem que estar preparado para isso. Entrar numa entrevista ao vivo na televisão, fazer uma entrevista, uma entrevista sem ser o podcast, né? Mas uma entrevista normal. Então, a gente treina um advogado para isso. Então, a gente dá as premissas de como é um marketing legal dentro dos parâmetros da ordem. A gente ensina como é que faz isso, ensina a vender. Então, a gente ensinou qual é a regra. A gente ensina a vender, depois a gente treina a vender. É muito legal. É muito legal. E só mostrando uma outra iniciativa que a gente criou o Conselho da Jovem Advocacia. Então, na gestão passada, na eleição passada, em 2021, a gente ouvindo jovens, a gente quer ser parte, tá bom, nós vamos fazer um Conselho da Jovem Advocacia. Montamos o Conselho da Jovem Advocacia e agora esse conselho está discutindo a reforma das nossas normas. O isso é nosso importante. conselho está propondo. Então, nós fizemos um trabalho na primeira sessão do Conselho da Jovem Advocacia, onde eles discutiam. A gente fez as mesas de trabalho, eles fizeram votos, fazendo propostas que vão para o Conselho Federal agora. É muito legal. Muito bom. Sobre divulgação de resultado, sobre as techs, são 5 temas. Eu não vou lembrar os 5 temas agora por nada, porque a cabeça vai falhando de tanta coisa. Mas os temas relevantes que precisam ser pautados no Conselho Federal da OAB, que é a OAB Nacional, para a gente mudar as nossas normas, a Jovem Advocacia do Estado de São Paulo está pautando para levar nacionalmente. Isso é muito legal. De novo, quando vale a pena, a gente vê que está transformando a nossa entidade, transformando a realidade da advocacia. E um parênteses que Bauru vai sediar o próximo encontro da Jovem, acho que, se eu não me engano, em outubro vai ter um encontro aqui em Bauru da região. Sim. Então, estamos esperando aí, a doutora já fica convidada para vir. Olha só. E acho que é super importante, porque assim, primeiro que a Jovem Advocacia, primeiro pelo número, né? É o que nosso volumoso, futuro, né? É o nosso futuro. E mais do que isso, eles estarem à frente destas sugestões e discutindo é muito importante, porque eles, de fato, vivem a era digital. E eu acho que essa era digital, que hoje muitas vezes nos trava dentro do que podemos ou não vender, como vender e tudo mais, eles estão tão antenados, assim, dentro deste mundo digital, que essas ideias, com certeza, vão, obviamente, respeitar a ética, o nosso código, mas destravar muito daquilo que ainda temos de entrave, que precisa, de fato, ser superado, né, Dani? Porque nós precisamos nos mostrar, porque o mundo é digital. O mundo mudou. Aí a gente não pode falar digital. Aí, então, assim, aí a gente fica travado na nossa própria divulgação, na nossa própria venda. Então, acho que, lógico, traçar os parâmetros para que, de fato, haja uma concorrência leal, para que, a ética sempre seja preservada, mas que possamos nos colocar mais
no mundo virtual, né, para oferecer e vender muito mais, porque precisamos vender, né? Não dá para falar sobre as mudanças das nossas normas sem ouvir o nosso futuro, que é essa advocacia jovem. E quando a gente faz isso, a gente faz algo mais especial ainda, que é formar as lideranças também do futuro. Isso é muito importante. Sim, muito importante. E Dani, indo já nessa linha, também aproveitando, a gente está falando de digital, o tema mais falado agora são as IAs, né? A OAB já está trabalhando em alguma coisa nesse sentido. A gente vê tanto o lado positivo quanto o lado negativo, né, do uso da IA, mas eu particularmente sinto que a gente ainda está caminhando para uma diretriz do que pode, do que deve ser feito. Você já tem alguma coisa no gatilho aí ou ainda não? Nós já estamos fazendo bastante coisa. Bom, sobre a inteligência artificial, o advogado é um ser muito reativo a novidades, né? Sim. Eu brinco que se alguém tivesse perguntado para um advogado se podia fazer o Airbnb não existiria hoje. Porque será que é constitucional eu alugar, fazer assim, etc e tal? Então, o advogado é um cara reativo às novidades. Então, ele vê a inteligência artificial com desconfiança. Principalmente os mais velhos como nós, né? Eu acredito, a inteligência artificial é uma realidade, está posta, a gente não adianta querer negar. Né? E ela tá aí para que a gente possa ser mais humano. A estagiária que eu fui não existe mais. Talvez parte da função que a gente faz de advogado hoje vai acabar. Sim. Mas eu acredito que ela vai deixar a gente dedicado mais às questões humanas. Então eu sempre digo que a inteligência artificial tá aí para que a gente possa ser mais humano, para a gente se dedicar àquilo que é realmente pensar soluções, cuidar das pessoas, né? E olhando isso, olhando essa reação da advocacia, o que a gente criou? Isso saiu também do Léo, nosso presidente, quando ele era vice-presidente, ele lidava com as comissões. Nós fizemos junto com a Tribe, que que fala tudo de moderno, de inteligência artificial, um curso de capacitação de letramento de inteligência artificial para advogados online e gratuito. Nós tivemos 25 mil inscritos. 20 mil inscritos. Nós lançamos esse curso novamente, de novo, tudo isso de inscritos. E agora nós começamos a fazer os road trips, né, as rodadas pelo interior. Tivemos em Campinas, tivemos em São José dos Campos, vamos ter aqui Rio Preto, enfim. Só que aí a gente precisa fazer nos grandes polos que a gente não consegue rodar muito. E sábado agora, na OAB São Paulo, lá na Maria Paula, dentro do nosso programa da nossa jornada cultural, encerrando a jornada cultural, a gente vai ter uma oficina da Tribe, de novo, sobre inteligência artificial e sobre Jus Brasil. Critique ou não o Jus Brasil, quem é relator do Tribunal de Ética tem essa questão, mas o Jus Brasil está aí pensando o novo direito faz tempo e tem uma parte muito boa, que é a ferramenta de pesquisa que todo advogado usa. Então, a gente colocou as ferramentas do Jus Brasil nas subseções, né? A OAB paga isso, a gente queria dar para todo advogado, mas não dá, a gente paga isso nas subseções. Só que a gente percebeu, conversando com a Jus Brasil, que o advogado usa pouco as ferramentas que tem lá. Então, eles vão ensinar a fazer pesquisa dentro da ferramenta. Então, a gente está só começando a falar de inteligência artificial, a gente não vai parar e o advogado pode contar com a gente para... Tem Câmara Recursal, a Flávia faz parte de uma Câmara Recursal e a gente está tentando implementar inteligência artificial para facilitar os votos e tudo mais. E nós passamos uma gestão, que eu falei de transformação administrativa e digital, nós informatizamos o nosso Tribunal de Ética, que era tudo um papel. Imagina, a gente critica tanto o judiciário era mesmo. e a gente era no papel. Nós informatizamos, agora a gente vai conseguir colocar as nossas jurisprudências do Tribunal de Ética à disposição do advogado, para o advogado saber como o Tribunal de Ética pensa, né? E eu tenho o maior orgulho do nosso Tribunal de Ética e Disciplina hoje, que eu vejo o nosso tribunal com uma outra visão, sendo farol de boas práticas, e não só como um órgão punitivista, né? Coisa boa por aí ainda. Muito coisa boa. E só poderia vir dessa gestão, né? Que saiu Da era da pedra. Do mato, da caverna, do homem das cavernas, para de fato acompanhar, né? E como é importante a nossa entidade acompanhar essa evolução, que é o que, né, que a Dani traz, está aí. Não temos como voltar. Vamos ter que aprender a administrar, a usar, a gerir, a saber até onde a gente pode. E acho que o papel da OAB é o papel mais fundamental. Porque acho que ele traz, de fato, os limites desse uso e a melhor utilização desse uso. Então, só poderia vir desta gestão mesmo, essa preocupação, essa capacitação, né? Sim. Porque uma gestão arcaica não saberia nem por onde começar dentro, né, dessas questões. Mas essa OAB que trouxe toda essa informatização
já estava muito atenta, né, Dani? É importante, a gente fala que o tempo inteiro que era mato, a outra gestão, a visão da outra gestão. E acho que cada um dá a sua contribuição. Sim. A gente deu a nossa para a OAB não acabar, porque Sim. a gente entendia que ia acabar. Mas a gente diz isso o tempo inteiro e é importante dizer para compreender por que as coisas levam tempo para acontecer. Sim. Né? Sim. Então a gente chegou lá, a gente não tinha um DocSign, a gente tinha que arrumar, tinha secretária que tinha medo de falar com a gente, levantava, não tinha informação, não tinha dado. Então hoje a gente consegue fazer uma aceleradora de escritório de advocacia, consegue entregar um curso de inteligência artificial. Temos um curso de marketing agora, que está com as inscrições abertas, ainda dá tempo, tem algumas vagas. É um curso de inscrição de marketing e negócios, ou seja, a gente destacou esse módulo da aceleradora e fizemos um pocketzinho online ao vivo. É online ao vivo, né? Para 250 pessoas. Nós estamos lá com 180 inscritos já, ainda dá tempo de participar. Mas para chegar aqui, a gente teve que vencer muitas barreiras. Então é importante a gente dizer, porque senão fala assim, por que não fizeram antes, né? Sim, acho que é importante a gente trazer a história, né? E por isso que a gente frisa. Eu acho que para os advogados mesmo, porque a gente que está, né, agora participando da OAB mais ativamente, né, dentro dos quadros, vivendo a OAB por dentro, fica um pouco mais fácil entender. Mas os advogados, às vezes, não conseguem, de fato, entender da onde estávamos, E para onde chegamos, né, como estamos agora e para onde ainda... O que é o nosso sempre em frente, né? O que é esse sempre em frente? O que tanto foi feito? Nossa, mas todo mundo usa o digital hoje, tá? Mas para você sair, né, de uma questão totalmente analítica, para vir para o digital, analógica, na verdade, né? Para vir para o digital... ela teve que ser construída, isso foi trabalhoso. Eu acho que é importante a gente destacar o quanto isso foi trabalhoso, da onde saiu para onde foi, porque senão parece que as coisas aconteceram simplesmente por um passe de mágica. Não. E não foi assim. Então eu acho que é entender o papel da OAB hoje, né, a OAB São Paulo, de tirar a OAB de uma coisa ultrapassada e vir para onde a gente precisa estar para acompanhar todo esse progresso. E parte dessa evolução, assim, quando a gente assume na outra gestão, as subseções não tinham computadores, não tinha internet. Então, a gente não conseguia fazer o atendimento da Defensoria Pública, a gente não tinha internet. Você tinha, mas não era de qualidade, os computadores... A triagem da Defensoria Pública não tinha computador. Então, para pensar que a gente conseguiu... colocar computadores nas subseções e colocar Jus Brasil, ou seja, a gente conseguiu entregar a ferramenta de trabalho para o advogado em coworkings espalhado pelo estado inteiro. Então, a gente investiu muito em estrutura das subseções, porque a gente percebeu que o advogado estava trabalhando de casa e hoje ele pode trabalhar na OAB com internet, com computador e com ferramenta de trabalho. Mas demorou para chegar lá. Só para dar números, eu gosto de números, né? Nós compramos 2.000 computadores na gestão passada para poder ter uma OAB mais eficiente nisso também. E, Dani, até indo nessa linha, logo quando a gente anunciou que você iria estar participando do podcast, nós recebemos algumas perguntas sobre a questão da Defensoria Pública mesmo. A Defensoria Pública, ela é um trabalho que, na maioria das vezes, acaba sendo a porta de entrada para jovens advogados, né, no direito, onde a gente adquire experiências e também, no meu ponto de vista, onde a gente acaba fazendo um trabalho que o direito pede isso, que é um trabalho social. Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com algumas questões que são a questão da valorização dos honorários, às vezes a dificuldade do levantamento das certidões. Como a OAB São Paulo está trabalhando para melhorar esse cenário para o advogado que atua para a Defensoria Pública? Outro tema que eu gosto de falar, porque eu acompanhei muito de perto isso, né? Sempre teve essa dor, eu sendo de subseção, minha subseção Jundiaí, na subseção a gente percebe mais o dia a dia do exercício da profissão, e a defensoria, o convênio com a defensoria sempre foi um gargalo, né? Então, o que é o convênio com a Defensoria Pública? O Estado tem a obrigação de garantir acesso à justiça de forma gratuita, mas o Estado não dá conta de fazer. O Estado não dá conta de fazer. São cerca de 800 defensores públicos em São Paulo, né? Então, ele faz um convênio com a OAB, e a OAB coloca toda essa potência da advocacia para atuar nesse trabalho que as pessoas não gostam de dizer, mas ele também é social. Sim. Né? Porque ele é muito diferente dos honorários que a gente recebe dos nossos escritórios. Então, sim, é um trabalho social. E a gente emprega, nesse trabalho social, 40.000 advogados. São 40.000 advogados inscritos no convênio da assistência judiciária, que recebem procuração de 400.000 pessoas, 450.000 pessoas. Olha que bonito que é isso. E como a gente faz isso? As expensas da anuidade da OAB. É a anuidade da OAB que garante que tem estrutura na casa
para que a gente possa ter computador, que a gente possa ter tudo e fazer esse atendimento. Então, é algo que a advocacia se dedica a entregar. Então, quando fala que a gente é indispensável à administração da justiça, a administração e ao acesso à justiça, a gente cumpre esse papel. Tem problemas? Tem muitos problemas esse convênio. Um deles que a gente percebeu, que você colocou aqui, que é aquele ingresso, né? Então, a porta de entrada na advocacia. E a gente falou, olha, Patrícia, nossa professora, sempre professora, uma visão de professora, ela falou, olha, é o ingresso, mas tem que sair. Sim. A gente tem que fazer o advogado sair. O que a gente percebia é que o advogado estava dependendo daquilo, ele não saía. Então, a gente criou a Academia da Assistência Judiciária. E a gente fez isso junto com quem? Com a Defensoria Pública. Então, a nossa Academia da Assistência Judiciária fica alocada na ESA e tem lá aulas para o advogado poder fazer júri, fazer família, para ele poder fazer todo o atendimento da Defensoria com professores da advocacia, com professores da Defensoria Pública. E isso nos ajudou a quê? Isso nos ajudou a derrubar os muros. Porque quando a gente assume, não havia diálogo com a Defensoria Pública. Não havia diálogo. As outras gestões simplesmente saíram da mesa. A gente foi para a mesa, a gente foi para a briga, e a gente não teve medo de dizer, olha, há uma distância gigante entre nós, mas a gente precisa entregar isso juntos. Em determinado momento, quando a gente discutiu o reajuste dos honorários, as coisas ficaram muito tensas, né? Elas sempre ficaram muito tensas. E a gente percebendo que a Defensoria não podia abrir mão da gente, né? Olha, eu tenho o maior respeito pela Defensoria Pública. Eu tive relação tanto com a outra gestão da Defensoria Pública como essa. Eles têm ajudado muito a advocacia, a gente tem construído muito coisa juntos, mas os momentos de negociação são muito difíceis. Você vai, então, rompe o convênio. Lógico que a gente não vai deixar romper o convênio, né? Sim. Mas as negociações ficaram muito duras, porque havia uma distância. Então, ela é dura por causa dessa distância. E hoje vai muito mais fácil. Para onde nós estamos indo? Na gestão passada, a gente conseguiu um reajuste de 17% no primeiro ano. Nunca tinha tido um reajuste acima de 8%. Né? A gente conseguiu 17% no primeiro ano e depois mais 6% no global e reajustes pontuais na questão de menor, né? Na questão de divórcio, que são questões críticas, processos muito trabalhosos. Né? A gente conseguiu resolver erros. Por exemplo, quando o divórcio ele começava consensual e convolava em litigioso ou vice-versa, era uma dúvida de qual era a certidão, como que era que tinha que fazer, a gente unificou tudo num só, os honorários são os mesmos, né? Então a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu fazer melhorias na administração do dia a dia do convênio. Mas o mais legal vai acontecer agora. Porque o que acontecia? Tinha muito erro na emissão das certidões, que são o título para o advogado receber os seus honorários. Então, além dos honorários não serem os melhores honorários, demorava muito para receber. O que dava uma sensação terrível de insatisfação. Né? Então, veja, a gente conseguiu melhorar os honorários, a gente conseguiu melhorar o diálogo, a gente conseguiu investir em capacitação para que seja a porta de entrada e o advogado possa sair, e agora a gente resolveu os erros das certidões. Então, agora, as certidões serão totalmente automatizadas, não teremos mais erros. Então, está começando a fase de teste em algumas subseções e já esses erros acabaram. E vem mais melhorias por aí ainda. Notícia boa, né, para os advogados da Defensoria. E Dani, fala uma coisa para mim, você falou dessa capacitação. Essa capacitação, ela ocorre só presencial em São Paulo ou ela também está disponível na ESA Online? Está disponível na ESA Online, porque são cursos obrigatórios, né? Isso. São cursos obrigatórios para todo o estado, então ela tem conteúdo gravado que o advogado precisa assistir essa jornada. Que bom, mostrando o acesso de uma forma ampla mesmo para que todos, né? Para que não exista de fato mais nenhuma diferenciação entre o advogado da capital e o advogado do interior. Somos todos advogados, somos todos OAB. Que maravilhoso, né? Só notícia boa aqui hoje. E Dani, caminhando para o final, infelizmente, do nosso tempo é curto no podcast. A gente tem que pedir por mais tempo, viu, Flávia? É verdade, eu acho. Eu acho que a gente vai fazer. Vai mudar, a próxima petição vai ser essa. A próxima petição é essa. O pedido é essa. Mas a gente gostaria de saber, se você puder, né, compartilhar quais são os seus planos futuros, o que a gente tem de novidade aí vindo da Dani Magalhães. Olha só, o que será? Bom, a gente está só começando uma gestão. Eu estou lá planilhando o que a gente cumpriu, o que a gente não cumpriu ainda, e a gente vai cumprir de novo tudo o que a gente se propôs a fazer. A gente tem essa mania de dar a nossa palavra e cumprir, então não vamos abrir mão disso.
A gente pretende continuar levando essa OAB sempre adiante. E a gente tem mudanças que a gente quer fazer, que é na OAB Nacional. A gente acredita que a gente precisa lutar pelas eleições diretas na OAB Nacional. Patrícia tá lá, sendo a nossa voz potente para isso. A gente quer ver uma mulher na presidência da OAB Nacional. A gente não quer que demore tanto para ter outra mulher aqui na presidência da OAB de São Paulo. Então, são propósitos que a gente tem, que a gente vai levar em frente, trabalhando duro para fazer acontecer. Então, o nosso foco nesse momento é entregar tudo que a gente se comprometeu, tentar ser feliz no meio dessa jornada que é dura, né, Flá? É dura, a gente trabalha muito, né? Tem muita coisa bacana para acontecer. São tempos polarizados em que a ordem e a advocacia precisam estar presentes, ajudando a sociedade a dialogar na divergência. O Léo está sendo essa voz potente aqui, então está dando o tom de um diálogo possível. Nós assumimos esse compromisso de discutir a reforma do Poder Judiciário numa comissão. Então tem muita coisa para acontecer. E de mim, Dani, posso dizer que eu tenho essa mania de querer manter as coisas em transformação, de querer melhorar as coisas, ainda que custe, né? Custe escritório, custe saúde, custe família, mas nos realiza e no que depender de mim, eu vou continuar contribuindo para essa entidade de classe que eu amo. Me veio aqui, continue com essa sua mania estranha, porque nos tempos de hoje a gente tem que falar isso, com essa sua mania estranha de cumprir palavra e com essa sua mania estranha de querer fazer as coisas melhorarem, trazer o melhor para a sociedade, para a advocacia. Então continue aí com essa mania estranha, que ela é muito útil. E a gente vai precisar muito dela cada vez mais, Dani. É isso, mas ela só é possível porque a gente tem um montão de gente que acredita. Tá aí você, muito obrigada. A Júlia, enfim, eu fico muito feliz. Bom, Thiago, o episódio de hoje, mais um episódio incrível. Olha, a gente tinha entrevistado a doutora Patrícia, hoje a gente teve o prazer de entrevistar a doutora Daniela Magalhães, a doutora Flávia. E o que eu falo, a gente sempre cita isso no podcast, é que aqui o Legalmente Cast, ele é um podcast voltado a construir pontes. Então hoje a gente viu que estamos conseguindo construir pontes com a capital, cada vez mais forte. E a gente está atingindo qual é o nosso propósito, levar o direito de uma forma descomplicada, levar o direito de uma forma didática para as pessoas, para a população em geral, porque, Dani, não são só os advogados que escutam, viu? Assim, o que eu acompanho a vizinhança perto de casa também tá escutando, tá falando, olha, legal. Agora eu tô entendendo o que vocês estão falando, viu? Júlia, você sabe que eu tô gostando disso, viu? Eu percebi. Daqui a pouco vai virar semanal o nosso podcast. Dani, que alegria, que honra, que prazer, que prestígio. A gente já entrevistou a Adriana também, você agora. O Sica vem mês que vem, né? O Tesani vai estar na bancada com ele. Vamos entrevistar a Viviane em novembro, já tá marcado. E falta o Alexandre ainda, que o Tesani tá conversando com ele. Mas a gente quer, porque junto com a Flávia, que eu amo tanto, né? Também. E obrigado por estar aqui, Flávia, com a gente. Como é importante esse diálogo entre subseção e seção São Paulo, OAB São Paulo, porque a gente vai mostrando também para todos os advogados de que essa proximidade é possível, de que não precisa de barganha, de que de fato nós somos amigos, de que de fato a gente caminha com o mesmo propósito. E nós todos da OAB, nós temos muitos projetos que nos orgulham. OAB por Todos, Escola da Jovem Advocacia. Tem muita coisa boa. OAB vai à escola, a Comissão das Mulheres, enfim. Mas esse projeto do Legalmente Cast, que a gente diz sempre, né, Júlia? Para além de um projeto de comunicação, é um projeto de diálogo, de construção de pontes, de ouvir o que a advocacia tem a dizer. Esse especialmente nos enche de orgulho. E hoje nós estamos verdadeiramente honrados com a sua presença, que veio de São Paulo, de Jundiaí, né? Para estar aqui e dizer que nós, mais uma vez, agradecendo o doutor Bacar, Camargo Lima e Cofani, que sempre cedem generosamente o escritório deles para que a gente possa gravar o podcast em Bauru. Obrigado de coração. Obrigado, Flávia, por estar aqui conosco, como sempre está. E Dani, leve para o Conselho, para a Diretoria de São Paulo,
o abraço mais carinhoso e entusiasmado aqui da OAB de Bauru. Olha, tô muito feliz de estar aqui. Essa iniciativa de vocês é incrível. Tá aqui ao lado da Flávia, minha amiga conselheira que está representando a região tão lindamente, fazendo um belo trabalho. Bauru pode ter orgulho dessa conselheira que é incrível. É muito bom estar entre amigos, tá provando que o papo entre advogado pode ser leve, pode ser gostoso, fazer essa prestação de contas, né? Entregar transparência, falar um pouquinho do que a gente está falando é uma oportunidade incrível. Então, muito obrigada pelo convite. Virei sempre que chamada. Já está convocada para voltar. Quando quiser, sempre, né? Assim, eu fico muito feliz de poder participar. Obrigada, meu amigo Thiago. Obrigada, Júlia, pelo convite. Esse programa aqui da OAB Bauru, a OAB Bauru, assim como a OAB São Paulo, essa gestão de poucos meses ainda também já chegou revolucionando e mostrando que o que é antigo precisa ficar para trás, né? Agora é só daqui para frente, para de fato construir pontes, para de fato entregar o melhor para a advocacia que merece, que precisa ser ouvida, que precisa ser acolhida independente de sua cor, porque aqui a gente, né? Ninguém aqui faz mapinha de cor, porque a gente não precisa disso, né? Assim como a OAB São Paulo, a gente precisa entregar valor. E a OAB São Paulo mostrou que isso é possível e entregou muito valor. E a votação expressiva, massacrante, né, maravilhosa de ser comemorada, mostrou isso pra gente. Então, assim, Dani, eu quero assim, te agradecer imensamente por estar aqui. Dizer que para mim, enquanto mulher advogada, tem um significado imenso. Estar no conselho, ao lado deste grupo que eu admiro, porque é um grupo que preza pela ética, é um grupo comprometido com a sua palavra, é um grupo que de fato representa a advocacia e os rumos que a advocacia precisa tomar dentro do nosso estado, e mais do que isso, porque somos uma referência para o Brasil todo. Somos farol para então, o Brasil todo. A OAB São Paulo, assim, hoje ela é um marco, de fato, de uma instituição que busca e está mostrando essa retomada de valores. E a gente está só começando. Nós perdemos isso. Infelizmente, as gestões passadas fizeram com que a nossa instituição perdesse força, perdesse credibilidade, porque, de fato, não estava à frente de todas as demandas dos advogados e da sociedade de uma forma íntegra e coletiva. E sim, apenas como formas individuais. E isso ficou para trás. E que bom que ficou para trás. Que a advocacia escolheu deixar para trás. Deixou para trás, exato. A advocacia, ela entendeu aonde ela quer estar. E ela quer estar aqui, com esta diretoria, com este grupo que trouxe essas inovações tão importantes. E acho que esse resgate da nossa dignidade, que é o mais importante. E Bauru está fazendo esse trabalho também. Abrindo, o Léo sempre fala isso, né? E acho que isso é muito importante, porque foi isso que a gente sempre criticou muito no passado. Estamos derrubando os muros e construindo as pontes. E é assim que precisa ser. Porque uma classe unida, com certeza, vai chegar mais longe. Só assim a gente vai ter força para as nossas demandas. Então, assim, Dani, estou extremamente honrada de estar ao lado de uma mulher tão representativa. Imagina. Que você continue sendo esse exemplo, esta força para todas nós advogadas e para toda a sociedade, da onde a mulher pode, deve, merece estar e com toda a força que você tem. Muito obrigada. E vida longa a Dani, a Flávia, a Júlia, a todos nós, ao OAB e ao Legalmente Cast. É isso aí. Muito obrigado por estarem conosco. Bom, gente, nós nos despedimos por aqui. Peço a todos que sigam o Instagram do Legalmente Cast, que é @legalmente.cast, e também que acompanhem os nossos episódios. Eles estão veiculados na página da OAB Bauru e também já estão disponíveis no Spotify.